Bem, povo abençoado, ontem nós vimos muito claramente que o Senhor está pronunciando muito sérias profecias para a cidade de Jerusalém e para a nação de Israel. Este agora é o epicentro deste ministério. Todos vocês estão bem cientes que todo esse ministério tem o seu centro aqui e que também, finalmente, as obras deste ministério vão chegar ao clímax e vão culminar nesta cidade. E eu já vi a minha morte nas ruas desta cidade. Na verdade, hoje eu estava dizendo para o meu time aqui que eu sou até mesmo capaz de identificar aquela rua. Se eu andar por aqui, eu vou identificar aquela rua onde eu vi o meu corpo morto, caído lá. Por 3 dias e meio, a primeira coisa que o Senhor me mostrou já desde o início, mas nós vimos muito claramente que o Senhor está anunciando para esta cidade que o Messias está vindo, que a cidade precisa se preparar muito bem, o Messias está vindo, que o rei desta cidade está vindo, o rei de Sião está vindo, e agora mesmo há uma grande conversa, um momento muito poderoso, um momento muito poderoso que nós estamos agora, reuniões muito poderosas acontecendo hoje, líderes sêniores agora, finalmente por si mesmos, chamando, ligando, depois de saber que eu estou na cidade, reuniões muito sêniores, líderes muito sêniores ligando agora, líderes vindo agora, líderes religiosos, líderes políticos desta terra para ouvir do Senhor, depois de ficarem sabendo que eu estou nesta cidade. É impressionante, um momento muito chocante, muito histórico nesta cidade. Poderosas e maravilhosas reuniões poderosas alinhadas, mas no processo também anunciando para esta cidade que o Messias está vindo no arrebatamento da igreja e ele vai levar a igreja dos gentios, e então esta cidade precisa se preparar para alguns eventos sérios que acontecem depois do arrebatamento, a culminação, o ápice da história humana. Quando finalmente o reino do Deus Todo-Poderoso será estabelecido nesta terra, e esta cidade será a cidade capital, será a cidade capital da terra inteira, de onde o Messias reinará na segunda vinda. Então, ontem nós vimos que eu tenho anunciado para os 4 cantos desta terra a respeito da segunda vinda do Messias. E nós vimos no livro de Daniel, capítulo 2, 44, 45, que o Senhor promete o eterno reino de Deus, o reino final que vai permanecer para sempre. Ele apresenta 5 reinos naquela tremenda visão de Daniel. Você tem os 4 reinos da terra, as bestas, ele destrói todos eles, e então ele levanta o 5º reino, que é o reino eterno do Deus Todo-Poderoso, o reino do Messias, o reino da rocha. Então, realmente, nós estamos vivendo no limiar de muito desdobramento sobre a terra, e vindo até vocês ao vivo de Jerusalém, povo abençoado aos 4 cantos da terra. Nós vimos no livro de Isaías capítulo 9, lemos ontem, versículos 6 e 7, ele promete o governo, o reino, o governo do Messias, Immanuel, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. E nós vimos muito claramente que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 13 a 18, o arrebatamento da igreja acontece antes da segunda vinda. O arrebatamento da igreja é dividido por um período de 7 anos chamado tribulação, dividido entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Há uma zona de intervenção
intervenção, um tempo de intervenção chamado tribulação e grande tribulação, um total de 7 anos, e nós vimos a profecia da segunda vinda, que o Senhor me enviou para anunciar para esta cidade, para anunciar para ela o arrebatamento da igreja, que aqueles que são messiânicos agora se preparem em santidade e justiça. Entretanto, a missão principal é anunciar para ela que a tribulação está vindo. Então ela precisa se preparar para a tribulação. E este é um tempo de intervenção entre o arrebatamento e a segunda vinda. E neste tempo, neste interlúdio, haverá inacreditável angústia. O Senhor fala a respeito desta angústia, nós vimos muito claramente. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, ele o chama de tempo de angústia como nunca houve desde o princípio das nações até aquele tempo. E este é o tempo que completa o circuito das 70 semanas de Daniel que Deus deu para a restauração de Israel. E nós sabemos muito bem que porque o Senhor não combina os dois programas da restauração de Israel, o trono de Davi e os programas da Igreja dos Gentios, a redenção dos gentios. Então nós entendemos muito claramente o fato de que o Senhor nos navegou até aqui e agora nós estamos falando de Jerusalém, da montanha do Senhor. Nós entendemos muito claramente por conta disso que o Senhor com certeza está dizendo que o tempo acabou para as nações dos gentios e nós estamos falando de redenção. O tempo agora chegou para a redenção do povo da aliança de Deus, e é por isso que finalmente os profetas de Hashem entraram na cidade de Hashem. E nós também vimos claramente que dentro da profecia que nós estamos pronunciando nesta cidade, e a cascata, o desenrolar que você vê o tempo todo, enquanto nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, e nós lemos os versículos 13 até o 18. Este desenrolar, esta cascata de eventos, nós vemos um outro paralelo sendo dado a Israel e para aqueles que falharem em entrar no arrebatamento, que é Zacarias 14, de 1 a 5. Uma cascata de eventos se desenrola de uma forma semelhante. E então, nós também vemos muito claramente que na Escritura de Mateus 24, que nós lemos ontem, versículos 27 a 31, que descreve a segunda vinda do Messias, ele vem muito claramente que o Senhor novamente estabelece uma cascata a respeito dos eventos que caracterizam, que marcam a segunda vinda do Messias. Então, estes eventos e estas cascatas, a intenção delas é muito simples. O Senhor está usando-as primeiro para trazer a sua lei exata das profecias em sua palavra e as profecias que têm que se cumprir. Por exemplo, depois deste pronunciamento em Zacarias, então o Senhor fala comigo, então eu vou aos Montes das Oliveiras e eu vejo o local exato onde o Messias vai colocar os seus pés e o terremoto que vai acontecer no Monte das Oliveiras. Então, a lei exata da lei de Deus é bem exposta e demonstrada, e você vê muito claramente que na cascata do arrebatamento da igreja, quando ele diz, por exemplo, ele diz, então, assim eles estarão com o Senhor para sempre. Esta promessa da eternidade tem uma tremenda mensagem para a igreja, para esta geração deste tempo presente. Então, está aqui agora que cada uma das cascatas que são definidas pela Bíblia aqui como segunda vinda, eles trazem também uma mensagem para a igreja, foi isso que nós vimos ontem. E nós vimos que os eventos que caracterizam a vinda do Messias, o primeiro que nós vimos foi que o Messias retornará publicamente, enquanto que no arrebatamento da igreja há um retorno secreto. O que eu estou anunciando para esta cidade, dizendo, é que o Messias vai voltar abertamente, publicamente, em um lugar público, e todos o verão.
como nós vimos em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, e nós vimos também muito claramente, muito poderosamente também, que quando ele vem nas Escrituras, que nós lemos Mateus 24, 27, que ele está vindo abertamente, publicamente, ele está vindo abertamente, e o tempo já está estabelecido. Essa é a segunda coisa que nós vimos. Enquanto que no arrebatamento da igreja, o dia e a hora ninguém sabe, ele vem no retorno iminente, a qualquer momento. Ele pode voltar, o dia e a hora não são conhecidos, mas neste caso, você pode contar a partir da assinatura do Tratado de Paz com Israel até o dia quando finalmente o Senhor pisa os seus gloriosos pés no Monte das Oliveiras. Você pode contar literalmente 7 anos. Então, em outras palavras, o segundo atributo da sua segunda vinda é que a segunda vinda acontece imediatamente depois da tribulação. Nós vimos muito claramente, enquanto o Senhor o coloca muito claramente no livro de Mateus, a forma como ele apresenta em Mateus capítulo 24, versículo 27. Então, o versículo 29. Mateus 24, começando no versículo 27, o aparecimento público, da mesma forma como você vê Apocalipse 1, 7, ele diz: porque assim como o relâmpago que vem do leste, vem do oriente, se vê no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então é muito sério, será visto por todos na terra, a terra inteira, desde o oriente até o ocidente, todos verão. Então será um aparecimento público, um retorno aberto, público. E nós vimos no versículo 29 como que ele diz muito claramente que é um momento exato, um tempo determinado, um tempo já determinado de quando o Messias vai retornar. Você pode contar literalmente, não é escondido, não é mais segredo neste caso. Então ele diz, versículo 29 de Mateus 24, imediatamente após a tribulação daqueles dias, olha isto, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Lembre-se que eu vi aquela visão e coloquei no YouTube não sei há quantos anos atrás. Então no 30 ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão quando eles verem o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Isto é sério. Então ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e ele reunirá os seus eleitos dos 4 ventos da terra, de uma extremidade dos céus até a outra. Muito sério, povo abençoado. A primeira coisa que ele menciona aqui é que neste caso em particular, a profecia que eu estou anunciando para esta cidade, esta nação, é que eles devem se preparar para a tribulação. Há um tempo de intervenção entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda. E este tempo se chama tribulação. E você pode ver a forma como os eventos estão se formando ao redor de Israel agora. Todos, até mesmo uma criança que não é cristão pode saber. Isso é uma simulação daquilo que vai acontecer durante a tribulação e a grande tribulação. Porque as condições que foram dadas e apresentadas naquela profecia chave, a profecia que é a chave para a profecia do tempo do fim, eventos do tempo do fim, Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, quando ele desenrola toda uma linha do tempo profético, um calendário de Deus até o fim da história humana, até a unção do lugar santíssimo, significando o templo milenar e também a Jerusalém, e então entrando no estado eterno. Você vê muito claramente naquela profecia que o Senhor define muito claramente as condições para quais e sob as quais, porque você vê que para a igreja dos gentios, depois das 69 semanas que foram ordenadas pelo Senhor, então o Senhor para o relógio
para introduzir o mistério da igreja, o mistério do qual não foi falado nas Escrituras, mas agora o Senhor, por revelação, Ele traz à existência. E então você vê repentinamente o versículo 27 de Daniel 9 começa a acontecer, e no 27 é muito claro, porque você vai ver que há uma assinatura de um tratado de paz entre Israel e as nações árabes. Mas esta profecia é dada na Babilônia. Naquele tempo, a nação de Israel não havia sido reconstruída. Eles estavam espalhados devido ao juízo dos profetas do Senhor. E então, significando que as condições para o cumprimento do versículo 27, ou seja, a 70ª semana de Daniel, número 1. Tem que haver um Estado de Israel. Aqui é o Estado de Israel. Eu estou falando com vocês do Estado de Israel, da capital indivisível de Israel, Jerusalém. Então, é aqui que o Messias está vindo. Número 2, depois que há o Estado de Israel, agora tem que haver uma necessidade desesperadora por paz. Mas o que você vê agora? A palavra da minha profecia trouxe à luz a guerra de Gaza, e agora Israel colocou Israel no lugar onde eles estão desesperados por paz. Então isso agora qualifica a necessidade para um tratado de paz entre Israel e os Estados Árabes. Esta é até mesmo a razão pela qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui na cidade capital do Senhor, na cidade santa, em Jerusalém, para fazer com que eles saibam que há este tempo muito difícil vindo, chamada tribulação e grande tribulação. E você pode ver claramente que as nações são tipo de se separando, dando as costas para Israel. Todos os sinais estão no céu, no ar, todos podem ver, estão nas suas telas. Então, enquanto nós anunciamos a profecia para esta cidade do Senhor, que o Messias está vindo, o Rei de Sião está vindo, o Messias judeu está vindo, o seu Salvador está vindo, o Rei desta cidade, para que ela possa se preparar, para que a porta oriental possa se preparar para abrir e receber o Rei. Nós vimos que esta vinda é caracterizada pelo fato de que será público, todos verão, ninguém vai escapar, em outras palavras, e número 2, que haverá lamento, pranto, significando as pessoas vão se lamentar. Os que não creram vão começar a chorar e lamentar, como eu desejaria saber. Então todo aquele tempo os evangelismos estavam corretos, arrependimento e santidade corretos. Então, todo aquele tempo, arrependimento e santidade, eles estavam certos que as pessoas têm que ser santos, porque o reino de Deus está próximo. E número 3, que este evento acontece imediatamente após a grande tribulação. Então, você pode literalmente marcar no calendário. E então, o quarto é que os crentes vão retornar com Cristo. Os crentes voltarão com Cristo. E é isso que nós vimos em Zacarias ontem, enquanto eu estou anunciando para esta cidade. Estas são as coisas que eu estou falando para ela. Livro de Zacarias, se você abriu comigo, Zacarias 14, a linda escritura que estabelece a cascata, a narrativa e o desenrolar dos eventos daquele dia quando o Messias retorna. E ele diz o seguinte, Zacarias capítulo 14, versículo 5. Ele diz, quando você lê comigo, vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Então você vê muito claramente que uma outra característica e atributo daquele dia é que os santos arrebatados, todos vocês que entrarem no céu, no arrebatamento da igreja, enquanto eu anuncio para vocês do Monte das Oliveiras, onde os gloriosos pés do Messias pisarão, onde quer que vocês estejam, de onde vocês estiverem assistindo, sintonizados globalmente,
literalmente todo o globo, continentes, ilhas, Austrália, Nova Zelândia, Concepción, Chile, até a Argentina, Nova Escócia, Canadá, não importa onde é, Helsinki lá em cima, e em toda a terra. Enquanto eu estou de pé no local exato, onde os gloriosos pés do Messias vão tocar o Monte das Oliveiras, na segunda vinda, no dia que eu estou anunciando para esta cidade, sobre esta cidade, para se preparar, você vê claramente que onde quer que você esteja, você pode dizer para si mesmo, até mesmo meu pé vai pisar exatamente naquele local, naquele dia. Por quê? Porque ele está dizendo que os santos que foram arrebatados retornarão com Jesus para Jerusalém naquele dia. Esta é uma das características principais daquele dia. Se você olhar Mateus 24 novamente, Mateus 24, 31, ele diz o seguinte. No versículo 31 ele diz, e ele enviará os seus anjos com um grande ressoar de trombeta, e ele recolherá os seus eleitos dos quatro ventos de um lado do céu para o outro. Então é maravilhoso. Há dois tipos de grupos de pessoas. Ele vem com os seus anjos do céu. Isso são vocês que nasceram de novo dos confins da terra. Os pés de vocês vão pisar naquele lugar. E quando ele está vindo, ele também está vindo para reunir aqueles que receberam o Senhor e sobreviveram. Eles sobreviveram à tribulação e à grande tribulação. Ele vai reuni-los e vai entrar com eles através da porta oriental da cidade de Jerusalém. E é claro, nós lemos em Apocalipse 26 que até mesmo aqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e a palavra de Deus, a palavra de Hashem, eles também ressuscitarão e receberão tronos para reinar com ele naquele tempo. Então Cristo virá com os crentes, ele retornará com os crentes. Apocalipse 19, você vê a mesma coisa no versículo 14. Novamente, eu estou simplesmente fazendo um resumo daquilo que está acontecendo aqui, o que o Senhor está pronunciando e anunciando para esta cidade. E é um tempo tão lindo, quando finalmente agora líderes muito sêniores estão ligando, eles querem me encontrar. Nós ouvimos que você está em Jerusalém. É um momento muito bonito. Isso agora é muito poderoso aqui. Eles agora estão podendo ver. Eu vejo que o Senhor está abrindo os olhos deles e eles estão sendo capazes de ver. Com certeza agora eles verão a nuvem de Hashem. Eles podem ver a chuva, podem ver a glória e os servos. Agora, Apocalipse 19, versículo 14, ele diz o seguinte. Apocalipse 19, 14, é isso que o Senhor diz. Ele diz: os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Lembre-se que este é o linho finíssimo, resplandecente e limpo que você vê no versículo 8, que é preparado neste tempo enquanto você está na terra, que eu vi na visão de 15 de janeiro do ano de 2017, quando eu vi todos vestindo aquele tremendas vestes brancas e gloriosas. Então você tem que preparar essas vestes para entrar na eternidade, e isso terá consequências eternas. Ele voltará com eles. E você vê muito claramente que os eventos que caracterizam este retorno de Cristo têm uma tremenda mensagem para a igreja, como nós vimos muito claramente. Nós vimos primeiro de tudo que este será um tempo muito difícil, porque quando o Messias vem, ele vem com um propósito. Ele vem deliberadamente a Jerusalém com um propósito. Número 1, ele vem para estabelecer o glorioso e eterno reino do Messias, o reino de Deus na terra. Isso nós vimos no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45. E nós vimos isso pronunciado no livro de Isaías 9, 6, todo o caminho até o versículo 9, se você quiser. E o Senhor elaboradamente
fala deste reino do Messias que será estabelecido na terra. E a segunda coisa que nós também vimos quando ele retorna é que vai caracterizar aquele tempo, é que Israel vai fugir desta cidade. Eles vão fugir. Isso é impressionante, povo abençoado. Nós vimos que muito claramente a razão pela qual eles fogem é em Mateus, começando em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, antes de lermos Isaías. O livro de Mateus capítulo 24, abram comigo lá, povo abençoado. Eu vou ler 16 até o 22. Mateus 24. Ele diz o seguinte a partir do 16. Ele diz, verse 15. 15. Assim, quando vocês virem a abominação que causa desolação no local santo, no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. No 16 ele diz, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Quão terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. 20. Orem para que a sua fuga, que o momento da fuga não aconteça no inverno, nem no Shabat. Porque você vê aqui, enquanto nós estamos aqui, ontem foi Shabat e é tudo fechado. Tudo fechado, tudo está fechado devido à primeira lei que nós apresentamos para eles. Até mesmo os elevadores são programados, a comida é programada, preparada no dia anterior e programada em fogões especiais que mantêm a temperatura, porque ninguém cozinha. As pessoas não podem tocar nos seus telefones, é uma situação tremenda. Mas ele diz, ore para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem jamais haverá novamente. Ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, encurtados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E isso é sério. Isso é absolutamente muito sério, povo abençoado. Ele está dizendo que uma das características principais que vão marcar ou caracterizar o segundo retorno de Cristo é que antes daquele tempo haverá uma fuga. As pessoas fugirão desta cidade e eles fugirão para as montanhas de Petra, que é através do Jordão. E eu já vi este evento. E você pode ver muito claramente por que eles estão fugindo. Porque depois dos 3 anos e meio, o tratado de paz do anticristo é as que o anticristo assina neste lugar com esta nação e os inimigos desta nação, o mundo árabe. Aquele tratado de paz é para 7 anos. Mas logo depois de 3 anos e meio, ele dá meia volta e eu vi as 2 bestas entrando no templo da tribulação. O que significa isto? Significa o seguinte, o lugar onde o domo da rocha está localizado agora, aquela rocha é o fundamento da terra, no monte do templo. Naquele lugar, Israel, todas estas guerras que vocês veem acontecendo aqui, vão acabar com o templo nacional para Israel. Aquele domo da rocha não estará lá. Essa é a profecia que eu estou dando enquanto eu aponto para ela com meu dedo, enquanto eu ando ao redor da cidade. Eu digo para ele, sai fora, sai fora. O templo de Hashem está vindo.
Então, isso significa que haverá um templo da tribulação. E lá dentro daquele templo haverá a abominação que causa desolação depois dos 3 anos e meio do Tratado de Paz. Então, o anticristo pula no meio deste tratado e ele vai e coloca um outro Deus, uma imagem para ser adorada. Eles não vão adorar e eles dizem, não, este não é Hashem. É por isso que esta revelação é muito importante, porque nós estamos agora apresentando Israel novamente para o Deus de Israel. Nós estamos apresentando Israel para Hashem, para que eles possam entender que Ele está vindo, para que eles possam confiar nele, se apoiar nele. Porque você vê que as nações agora estão quebrando, estão se voltando contra e indo embora. Então, se você vê o livro de Daniel 9, 24 a 27, você vê no versículo 27, ele diz, ele fará uma aliança com muitos durante 7 anos e no meio da semana ele dará fim aos sacrifícios e ofertas que causam desolação e ele, no templo, estabelecerá a abominação da desolação até que o fim venha sobre ele. Então, esta é a tortura e a matança que vai acontecer, que é bem caracterizado por eventos que precedem. E então, eles fogem. Um pouco antes do Messias retornar, Israel fugirá daqui. O povo da aliança de Yahweh vão fugir desta cidade para as montanhas de Petra. Para dentro de Bosra, se você quer chamar assim. Por quê? Repentinamente, ele vai acabar com os sacrifícios físicos que foram renovados, e então, a abominação que causa desolação, e então, quando o fim é derramado, você vê aqui agora, até que o fim venha sobre ele como inundação, quando o Messias vem, isso é muito importante. Ele está estabelecendo por que eles vão fugir. Se você ler Zacarias, o livro de Zacarias, capítulo 13, do versículo 7 ao 9, ele diz o seguinte: desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, o homem que é meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Vira o pastor, e as ovelhas se dispersarão, e eu voltarei a minha mão para os pequeninos. Na terra toda, declara o Senhor, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terceira parte permanecerá, diz o Senhor. Isso agora, colocarei esta terceira parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhes responderei. Eu direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então ele está dizendo que durante o holocausto, 1 de 3 judeus foram mortos. Mas ele diz que neste caso é diferente, 2 de 3 serão mortos. Por isso que ele fala de fugir. Israel vai fugir de Jerusalém e vão fugir para Petra, para Bosra. E essa é a razão pela qual eles fogem. Se você ler o livro de Mateus, capítulo 29, Mateus 24, no versículo 15, Mateus 24, 15, Mateus 24, 15, ele diz, enquanto lemos juntos, ele diz, quando vocês virem a abominação da desolação falando no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, ele estabelece cada vez mais, vez após vez, a razão pela qual eles vão ter que fugir. As pessoas vão fugir de Jerusalém, esta cidade. E é por isso que enquanto eu profetizo para esta cidade, enquanto o Senhor me leva ao redor desta cidade, me traz aqui para profetizar e falar com ela, eu também digo para ela que eu já vi ela fugindo. Eu já vi os habitantes dessa cidade fugindo por suas vidas. Eu vi os seus filhos fugindo dela. Esta cidade.
Lucas 21, ele diz o seguinte no versículo 20. Lucas 21, 20, ele diz: e quando você ver Jerusalém cercada de exércitos, você sabe que a sua desolação está próxima. Que os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, e aqueles que estão na cidade não voltem, e os que estão no campo não voltem. Então, parte do que eu estou dizendo para eles é isto, que eu vejo eles fugindo, e quando eles fogem naquela visão, eles querem usar. Ok, deixe-me dar a visão inteira. Naquela visão, é isto que acontece. Naquela visão, o Senhor, naquele tempo, nos traz a esta terra oficialmente ao anúncio, quando agora eles identificaram quem está aqui. Este processo de introdução é muito importante, mas o tempo chegará quando é absolutamente claro que eles vão clamar por ajuda. Então, haverá um anúncio da entrada no espaço aéreo e um desvendamento da voz que está falando com vocês aqui, e a forma como o Senhor nos apresenta naquela visão é impressionante. Depois disso, eu me sentei, porque eu entro em um escritório com muitas escrituras, e há uma disputa deste grupo de palestinos falando terra, terra, e os filhos de Deus falam, não, essa terra nos foi dada pelo Senhor. Então há essa disputa, e eu sento e começo a olhar os registros. Repentinamente a fuga acontece. E os habitantes desta cidade, os filhos de Jacó, planejaram fugir usando a estrada principal. Mas o Senhor me faz ver que há um bloqueio na estrada lá na frente, e eles estão preparados para matar todos eles, matar todo Israel enquanto eles tentam sair, um holocausto perfeito, um pior. Então eu falo, não vão por ali, vão através deste vale aqui, através das árvores. E eles correm e passam através do vale. Então as pessoas que estão lá esperando para matá-los, os exércitos não os veem. Então eles entram na segurança dos montes de Petra, as montanhas de Bosra que ele fala aqui. E é isso que ele está dizendo, que quando a abominação que causa desolação é colocada nesta cidade, eu já profetizei isso para esta cidade, eu disse que eu já vi a abominação que causa desolação colocada nos templos de vocês. E eu estou dizendo, e eu vejo seus filhos fugindo, e eles fogem porque eles se recusam a adorar o anticristo, e eles dizem, não, este não é Hashem, então eles fogem. Então é isso quando Isaías 10, 22, 23, ele diz o seguinte, novamente, ainda estamos falando dos eventos ao redor da segunda vinda de Cristo, logo antes dele vir e durante. É por isso que eu estou colocando a profecia que eu estou colocando diante deste país, para que eles possam saber o que o Senhor está falando deste lado, falando desta cidade, desta nação, neste tempo crítico. E é impressionante que a mesma voz que falou e decretou a guerra de Gaza, agora está aqui falando de outra guerra e falando a respeito da vinda da maior angústia que pode acontecer a esta terra e esta cidade e esta terra. E falando para a igreja dos gentios, qual é a implicação, qual é a tradução? Qual é a mensagem transmitida pela forma como o Senhor está falando com esta cidade? Qual agora é a mensagem que o Senhor está transmitindo para a igreja dos gentios enquanto se preparam para o arrebatamento. Isaías 10, 22 e 23, ele diz, embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O Senhor dos exércitos, ele executará a destruição decretada sobre todo o país. E, sério, muito sério, que tudo foi decretado por Hashem. Hashem, lembrando que há uma última semana que falta quando ele falou com Daniel a respeito da profecia do tempo do fim, quando a linha do tempo foi determinada, falta uma semana para ser restaurado, quando Israel passará debaixo da disciplina da vara.
Então, você vê, ele ainda que está estabelecido, escrito aqui em Daniel capítulo 7, versículo 20. Daniel 7, 20, ele diz o seguinte, povo abençoado, novamente, os eventos que eu estou profetizando para esta cidade que o Senhor me mostrou nestas tremendas visões. Daniel 7, ele diz... Eu também queria saber sobre os 10 chifres na sua cabeça e sobre o outro chifre que apareceu depois que os outros 3 caíram. O chifre que parecia maior do que os outros e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. 21. Enquanto eu observava este chifre, ele guerreava contra os santos de Deus e os derrotava, até que o ancião de dias veio e pronunciou juízo em favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo quando eles tomaram posse do reino. Muito poderoso estabelece a cascata da profecia que eu estou pronunciando para esta cidade. E você vê muito claramente que há um tempo difícil na frente desta cidade, esta nação, do povo de Deus, o povo da aliança de Deus. E que este tempo difícil é caracterizado por uma grande matança, quando o inimigo vai persegui-los, e é por isso que eles fugirão desta cidade, eles correrão para fora e vão fugir desta cidade. No mesmo Daniel 8 agora, Daniel 8, do 23 ao 26, ele disse, no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em intrigas e astúcia. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Nós sabemos em Apocalipse 13 que o diabo dá o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Ele causará terríveis destruição e ele será bem sucedido em tudo que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Ele fará com que o engano prospere, enganará muitos e se considerará superior. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Quando eles confiarem nele, ele vai destruir muitos deles. Ele se insurgirá contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído, mas não pelo poder dos homens. Isso quer dizer que ele vai entrar no templo, se impor lá, mas haverá terrível destruição, matança e perseguição do povo de Deus que se segue. Isso é muito sério. Esta é a razão ao redor da segunda vinda que eu estou anunciando nesta cidade. A fuga, sair fora, fugir daqui. Ainda em Daniel 11:36 ele diz, o rei fará como lhe agradar, ele se exaltará e se magnificará acima de todo Deus, e ele falará palavras blasfemas contra o Deus dos deuses, e ele será bem sucedido até que tenha se completado o tempo da ira, porque aquilo que foi determinado tem que acontecer. Ele não demonstrará nenhum respeito pelos deuses, nem terá dos seus pais e não terá desejo por mulheres, mas se exaltará acima de todos. Mas você vê que ele ainda está se exaltando. Uma das maiores características da vinda do Messias é que haverá esta fuga. Agora, uma outra coisa a respeito desta vinda do Messias que eu estou anunciando, a segunda vinda de Cristo que eu estou anunciando para esta cidade, é que um pouco antes disso, o anticristo vai acumular e reunir para ele mesmo um exército muito feroz contra esta cidade e contra o povo de Deus. E é por isso, na minha conversa com eles, eu digo, por favor, preparem-se para a grande tribulação.
Prepare esta cidade para um tempo muito difícil que está vindo. E você vê muito claramente, já determinado, que o anticristo vai estabelecer para ele mesmo, ele vai estabelecer para ele mesmo um grande exército, ele vai reunir para ele um grande exército para atacar esta cidade. E quando ele atacar esta cidade, Jerusalém vai cair. Jerusalém vai cair. Deixe-me voltar para Zacarias, capítulo 14, para que vocês possam entender a profecia que eu estou dando para esta cidade. Eu estou anunciando para esta cidade, vocês vão cair, a maior angústia está vindo, eu vejo os que vão te atacar vindo, exércitos reunidos e vão te atacar, e Jerusalém vai cair nas mãos do inimigo. E ele diz o seguinte, livro de Zacarias 14, do 1 ao 5, novamente, ele diz: o dia do Senhor está vindo, Jerusalém, quando as suas possessões serão divididos dentro dos seus muros. Versículo 2 de Zacarias 14, ele diz: reunirei todos os povos para lutar contra Jerusalém. A cidade será conquistada, a capturada vai cair, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas. Você pode imaginar quão terrível será esse momento. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirada da cidade. Então, uma outra coisa que realmente marca a segunda vinda de Cristo é que antes do retorno de Cristo, o anticristo vai reunir um grande exército contra esta cidade. E é por isso que eu estou dizendo para esta cidade, para se preparar para um tempo muito difícil. Há um tempo muito difícil na frente dele. Ele diz aqui que o anticristo vai reunir um grande exército contra esta cidade. Como você pode ver no livro do Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Abram comigo lá, povo abençoado. Vamos ler, leiam comigo do 11. Apocalipse 16, 11. Todo o caminho até o versículo 16, ele diz o seguinte: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para preparar o caminho para os reis que vêm do Oriente. Você vê agora, eles vêm do Oriente. Versículo 13. Ele diz: então vi saírem da boca do dragão 3 espíritos impuros que saíam da boca da besta e da boca do falso profeta. E estes espíritos eram semelhantes a rãs. Isso é uma das poucas ocasiões quando a Bíblia coloca esta trindade maligna falsa juntas. E vocês se lembram que estes 3 espíritos imundos, vocês se lembram bem que durante o tempo nós falamos muito sobre Apocalipse 19, como que os 3 anjos vêm do trono de Deus e pronunciam o evangelho eterno e dizem para os habitantes da terra não obedecerem o anticristo, mas para temerem a Deus e dar-lhe glória e saber que o juízo de Deus está próximo. Este tempo, estes dias estão próximos. E para adorar somente aquele que criou os céus, a terra, o mar, os oceanos e tudo que está no mar e as fontes das águas debaixo da terra, significando todo o universo. E separem-se de Babilônia e saibam que todo aquele que desobedece o Senhor tem um lago de fogo esperando por eles. Lembre-se que naqueles dias os 3 anjos estão colhendo pessoas para Cristo. E é impressionante que há uma outra competição deste outro lado que nós vimos no livro de Apocalipse 16, onde
também eles estão produzindo espíritos imundos que saem das suas bocas, mentira, falsidade. E você ouve ele dizendo muito claramente aqui: então eu vi saírem 3 espíritos impuros como os rãs saírem da boca da besta, da boca do falso profeta, do dragão, da besta e do falso profeta. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos e que vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então esta batalha é do Vale de Megido. Se você tiver uma oportunidade, é um vale muito grande. Todos os exércitos se reunirão com as suas armas nucleares prontos agora para batalhar. Depois que esta cidade tiver caído, você vê agora que eles se reúnem lá para uma grande batalha agora para lutar contra o Senhor. Então esta cidade vai cair. Zacarias 14, você vê que a cidade será capturada. Há um tempo terrível adiante desta cidade. Esta é a profecia que nós estamos colocando diante desta cidade, esta nação, para que eles possam se preparar e não ser pegos desprevenidos, para que os sábios recebam Cristo agora e sejam levados no arrebatamento. Mas Jerusalém vai cair, é isso que ele está dizendo aqui. Se você ler em Lucas 21, novamente, antes de irmos a Lucas 21, para terminar, Apocalipse 16, do 11 ao 16. No 16, você vê: então, eles reuniram os reis num lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Então você vê claramente que o anticristo vai reunir um exército feroz, muito grande, global, neste lugar. Nós estamos sentados no limiar de um tremendo desdobramento neste lugar, povo abençoado. Este vai ser um tempo muito difícil para esta cidade. É por isso que o Senhor nos trouxe aqui para preparar o povo desta nação para o que está vindo, para que eles possam entender o que eu vou resumir agora no final. Que no final é somente o Senhor que poderá salvar esta cidade. É somente o Senhor que vai salvar esta nação. Que o Senhor agora está chamando esta nação para que eles possam se arrepender e ouvir a Hashem e possam ver o Messias judeu, Hamashiach Hanagid. E então, esta cidade vai cair. Se você olhar o livro de Lucas capítulo 21, no livro de Lucas 21, dos versículos 21 a 24, ele diz o seguinte: Lucas 21, a partir do 20 até o 24. Vamos ver o que ele diz. Ele diz: quando vocês virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua desolação e devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes são dias de vingança em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as mães que estão amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Eles cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumpra. Isto é tremendo, isto é absolutamente inacreditável. Então, estes são alguns dos eventos que caracterizam e circundam a vinda do Messias na segunda vinda de Cristo que eu estou anunciando para esta cidade. E então agora, finalmente, a segunda vinda do Messias acontece. E nós vimos muito claramente no livro de Atos, capítulo 1, que no momento quando o Messias é levado para cima, para a glória, levado pelas nuvens. Atos 1, do 9 ao 11, ele diz o seguinte: tendo dito isto, foi elevado às alturas diante dos seus próprios olhos,
e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco e lhes disseram: homens galileus, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado de vocês até o céu, ele voltará da mesma forma como vocês o viram subir para o céu, significando em forma humana, em corpo glorioso, em forma ressurreta. Ele agora voltará como Rei da Glória. Da mesma forma como ele subiu, no mesmo portal, a mesma abertura, bem aqui no Monte das Oliveiras aqui, eu estou apontando enquanto eu estou sentado aqui bem do lado dele. Ele vem com seus pés gloriosos e toca no Monte das Oliveiras. Eu vi o local exato onde ele vai tocar. E ele promete que então o Messias agora vem depois de todas estas coisas que vocês veem acontecendo em Israel. E em Zacarias capítulo 14, 3, nós vimos muito claramente que ele anuncia a mesma coisa, como ele voltará. Zacarias, capítulo 14, versículo 3, ele diz: depois o Senhor sairá à guerra. A partir do 1. Vejam, o dia do Senhor está vindo, Jerusalém, quando os seus despojos serão divididos dentro dos seus muros. Eu reunirei os povos para lutar contra Jerusalém, a cidade será capturada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. No versículo 4, naquele dia os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se dividir em 2, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Então vocês fugirão pelo meu vale entre os montes. Muito sério, muito sério. Ele está dizendo, a segunda vinda vai acontecer. E como vocês podem ver muito claramente, ele está saindo. O Senhor está saindo para salvar o seu povo pelo Jordão. Ele está vindo para salvar o seu povo de Petra, o lugar para onde eles fugiram. Então esse é todo o processo. Eles correram para lá por causa do grande angústia que consome naquele tempo. Vocês viram ele definir muito claramente aquela angústia que vai consumir e aquela angústia que faz com que eles fujam para lá. Em Mateus 24, 16, 15, 16, você ouve Jesus falando. Daniel capítulo 3, em Daniel capítulo 3, a angústia que vai consumir. Você vê bem aqui, se nós vamos resumir, Daniel 3, a partir do 13, ele diz: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e então eles foram conduzidos diante do rei. E Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do altério, da flauta e todo tipo de instrumentos musicais, se vocês se prostrarem e adorar a imagem que eu fiz, será muito bom para vocês. Mas se vocês não a adorarem, vocês serão lançados imediatamente numa fornalha em chamas. Então, que Deus poderá livrá-los e resgatá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor,
Não precisamos nos defender diante de ti a respeito deste assunto de adoração. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar e Ele nos livrará da mão, da sua mão, ó majestade. Então você pode que todo o caminho, desde trás até a Babilônia, o Senhor já está usando isto para projetar e fazer uma trajetória, um caminho para chegar até o tempo difícil que eu vim para profetizar nesta cidade. Que neste tempo também o anticristo estabelecerá uma imagem através da abominação que causa desolação na tribulação, que eu estou profetizando nesta cidade, que está vindo a ela. E vai estabelecer uma imagem no templo da tribulação para eles adorarem. Eles vão recusar a adorar a imagem. Então a cascata começa a se desenrolar, a perseguição, matança. Então, como você vê no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, o Senhor pega o resto, o remanescente, ele os leva até Petra, as montanhas de Bosra. Mas esta é a razão pela qual eles fogem, para que quando o Messias agora vir na segunda vinda, um dos propósitos principais, características principais do retorno de Cristo é que ele retorna para Jerusalém para libertar Jerusalém daqueles que estão atacando ela. Ele vem para Jerusalém para salvar o seu povo. Mas você pode ver muito claramente a razão pela qual o seu povo foge. Então começa uma perseguição. E tudo isso é projetado por profecia lá atrás, desde o livro de Daniel, capítulo 13. E nós vimos em Zacarias, capítulo 13, versículos de 7 a 9. E então, em Apocalipse 12, versículo 6, você vê como que o Senhor vai assegurá-los, protegê-los, escondê-los. Daniel 12, 1. Isso é muito sério. O livro de Daniel 12, 1, ele diz o seguinte. Ele diz: naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Então haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve, desde o início das nações até então. Ai, mas isto é uma angústia inacreditável. Vocês se lembram da angústia que atingiu esta cidade em um ponto, quando eles estavam se alimentando dos seus próprios bebês? Eles cozinhavam os bebês uns dos outros e comiam. Mas ele diz que o tempo de angústia que eu estou profetizando para esta cidade não pode ser comparado com nenhum outro tempo de angústia que houve já nesta cidade. Isto é sério. Então eles realmente precisam se preparar, porque ele está dizendo que é como não aconteceu desde o princípio das nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então essa é a profecia que nós estamos falando para esta cidade. É uma profecia profunda, muito extensa, e vai fazer desta cidade o epicentro da terra. Eu me lembro naquela visão, o Senhor, depois que ele tinha construído toda esta cidade, durante o milênio, durante a segunda vinda, quando ele veio agora para estabelecer o reino milenar, então repentinamente o templo do monte rola-se, e eu vi agora o templo do monte exaltado, e naquela visão o Senhor me levou acima no céu, nas nuvens, olhando para Jerusalém. Então ele disse que sim, Jerusalém é o centro da terra, muito poderoso, que novamente esta cidade será o centro da terra, o trono de Deus, e Israel será a nação no centro da liderança e do governo de Deus nesta terra. Mas por agora, antes disso acontecer, nós vemos os eventos caracterizados no retorno de Cristo para salvar e resgatar o seu povo. E o que desencadeia essa fuga? Daniel 12:1, nós vemos que um tempo de angústia como nunca tinha acontecido antes. É assim que ele fala. Não se compara com o holocausto,
Comparado com o holocausto, o holocausto é nada. Se você pensar quando essa própria cidade estava sendo sitiada, até o ponto quando as mulheres estavam cozinhando seus bebês e revezando entre elas. Isso é quão terrível! Os eventos aconteceram nesta cidade, a cidade da rebelião. Mas ele diz que um tempo pior está vindo. Então, qual pior pode ser? É por isso que Jeremias capítulo 13, a partir do versículo 4, ele diz o seguinte, Jeremias 34. Ele diz no 3, certamente vem os dias, diz o Senhor, que mudarei a sorte do meu povo Israel e Judá, e os farei retornar à terra que Deus dei aos seus antepassados, e restaurarei a terra que eu dei aos seus antepassados, declara o Senhor Hashem. Estas são as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e Judá. Assim diz o Senhor. Ouvem-se gritos de pânico, pavor, não paz. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Então, por que eu vejo todos os homens fortes com as mãos no estômago como uma mulher em trabalho de parto? Porque todos estão pálidos. Por que estão pálidos todos os rostos? Quão terrível será aquele dia? Nenhum dia se compara com este. Será tempo de angústia para Jacó? Vou repetir. Será um tempo de angústia para Jacó. Então ele diz, mas ele será salvo dele. É isso que eu estou anunciando para essa cidade, que eles precisam se preparar. Então vocês entendem agora porque é uma fuga. Então há a necessidade da segunda vinda para também ser marcado no tempo quando o Senhor voltará para resgatar o seu povo do ataque e da conquista que acontecerá nessa cidade. Mas o mais importante, quando você lê o livro do Apocalipse, Daniel capítulo 7, do 5 ao 7, então você vai entender mais profundamente a gravidade do fato que Deus garantiu a profecia que eu estou dando para esta cidade, que essa profecia vai se cumprir. Ele diz, há uma certeza de que a profecia que eu estou dando para essa cidade vai se cumprir. E há uma mensagem transmitida a partir de lá para a igreja, especialmente quando a igreja está brincando com santidade. Então parece como se eles também quisessem entrar neste tempo tão difícil. Daniel 12, do versículo 15, do versículo 5, depois que ele descreve o dia de angústia como nunca aconteceu desde o princípio dos dias até aquele dia, então você ouve claramente aqui o Senhor 12 a partir do versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e eis diante de mim estavam dois outros, um da margem de cá do rio e outro na margem oposta. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas espantosas? Olha o versículo 7. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu a mão direita e a mão esquerda em direção ao céu, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre. Nós sabemos que aquele que vive para sempre só tem um que tem o nome de para sempre. Aquele que vive para sempre, o nome dele é Hashem. Hashem, meu amigo. O nome dele é Jeová Yahweh, meu amigo, o Senhor Deus, o Senhor Tsabaoth, Ele mesmo, o Senhor El Olam, Ele mesmo. Então, ele que estava de pé acima das águas, ele jurou por aquele que vive para sempre, levantando as duas mãos e olhando para o céu. E ele disse, haverá um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado,
todas estas coisas se cumprirão. Quando finalmente agora Israel, o poder dela terá sido quebrado. Então ele diz, estes tremendos 3 anos e meio têm que acontecer. Esta profecia, ele levantou a mão para o céu e jurou como dizendo, vai se cumprir. A grande tribulação tem que vir, eles vão ser mortos e as pessoas terão que fugir dessa cidade. É isto que a Escritura diz. Então Israel precisa se preparar para este tempo muito difícil para que eles possam ver quais as opções. Receber Cristo, depender de Hashem, para que o Senhor possa protegê-los. Então nós vemos muito claramente aqui que Ele está vindo para estabelecer o seu reino. Estes são momentos muito tremendos, povo abençoado, que a vinda de Cristo será caracterizada por Israel fugindo por suas vidas para os montes através daqui em Petra, na Jordânia. Mas o anticristo reunirá um exército feroz contra o povo santo e Jerusalém cairá. Então parece como se o anticristo tomou posse de Jerusalém. Então, quando o Messias está vindo de alguma forma, eles ficam sabendo e todos os exércitos fogem para o Vale de Megido. Está aqui à minha esquerda. Aquele monte, quando você está no Monte das Oliveiras, você vê ele aparecendo lá no Vale de Megido. Eles se reúnem lá, eles fogem de Jerusalém quando o rei está vindo. Eles se reúnem lá, o Messias entra nesta cidade, ele constrói a sua cidade repentinamente, tão rapidamente. O poder do Messias para a renovação de todas as coisas. Mateus 19, 28, na regeneração de todas as coisas, ele traz a árvore da vida aqui. E ele deixa claro que ele vai construir a cidade, mas ele vem para Jerusalém que caiu, então a segunda vinda acontece e o Senhor agora escolhe vir e salvar o seu povo. A razão pela qual ele está vindo, a vinda do Messias na segunda vinda, é caracterizada por esta vinda para salvar o seu povo. Nós lemos antes, podemos ler novamente Isaías 63, porque nós vimos que eles fogem para as Bosra, para as montanhas de Petra, onde o Senhor preparou lugar por 3 anos e meio para eles. O anjo, então nós sabemos que é o Cristo pré-encarnado, este anjo que está sobre as águas e jurou que haverá 3 anos e meio e que vai acontecer. E é por isso que Isaías 63, do 1, ele diz, quem é este que vem de Edom, que vem de Bosra, com suas roupas tingidas de vermelho? Quem é este vestido num manto de esplendor, avançando a passos largos na grandeza da sua força? Ele agora está indo em direção, na segunda vinda, ele põe os seus pés gloriosos no Monte das Oliveiras, ele divide o monte com o terremoto, a porta oriental de Jerusalém abre, todos os túmulos muçulmanos são tirados para fora com massivo poder do seu retorno com o terremoto. A porta oriental abre, ele entra lá, constrói a cidade que é por volta de 50 milhas por 50 milhas, uma cidade gloriosa e poderosa, a cidade do milênio, o seu quartel-general. Depois disso ele sai, ele anda para o Vale de Megido e ele mata todos eles e ele descreve alguns desses eventos. Dê-me um momento. O que o Senhor me mostrou a respeito desta matança. Depois que ele os destruiu, então ele atravessa agora para trazer a sua noiva, mas as vestes deles estão sujas com o sangue que esguichou. Então quando ele vem para Bosra, eles perguntam, quem é este? Vestido de esplendor e avançando a passos largos, ele está cavalgando na grandeza da sua força. Eles perguntam, quem é este? E ele então responde, sou eu que falo com retidão poderoso para salvar, proclamando vitória, significando ele é o Salvador, porque eles estão com medo. Por que as tuas roupas estão vermelhas?
como os de quem pisa uvas no lagar. E ele responde: sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Pisoteei as nações na minha ira, esmaguei-as na minha indignação, e o sangue deles respingou da minha roupa e manchei minha veste. Pois para mim era o dia da vingança e o ano para eu redimir havia chegado. Isto é maravilhoso, povo abençoado. A profecia que eu estou colocando para esta cidade. Você me vê claramente dizendo que a segunda vinda que eu estou anunciando para eles também é caracterizada por Cristo vindo para salvar a sua noiva, salvar o seu povo. Ele está vindo para salvá-los, para removê-los de onde eles estão escondidos, estão mortos, a forma como eles fugiram da cidade. Isto caracteriza os eventos que antecedem enquanto o Messias se prepara para vir na segunda vinda, depois da tribulação e a abominação que causa desolação. Agora ele está vindo para salvá-los. Sério, povo abençoado? Então você vê que quando ele está vindo para salvá-los, salvar a sua noiva, o Senhor eventualmente faz o poderoso na segunda vinda. O que eu estou anunciando para esta cidade, profetizando para eles, é que o Senhor vai destruir o inimigo, vai destruir o anticristo no Vale de Megido, juntamente com seus exércitos lá. Esta é a profecia que eu estou indo ao redor desta cidade e anunciando. Se você tiver uma chance de ler o livro do Apocalipse, capítulo 19, Apocalipse 19, from verse 11. A partir do 11. The book of Revelation, chapter o livro do 19, Apocalipse 19, a partir do 11, ele diz o seguinte. It says, ele diz: I saw heaven e vi o céu open, aberto, and there e before me eis was diante a de mim white horse, cavalo whose branco. rider is called O seu Faithful and cavaleiro True. se chama Remember, Fiel e I Verdadeiro. have seen this white Lembrem-se horse, que eu I vi have este seen cavalo heaven open, branco, eu vi o and céu remember the abrir, Lord in that e vision lembrem-se que o of Senhor November naquela 1, visão de 1 the de year novembro 2006, do ano de 3 a.m. in the 2006, morning, às 3 horas da first manhã, heaven opens, primeiro o the céu glory abre, comes out, a glória breaches sai, the boundary of heaven, ela comes out, avança and e sai chases para away fora the do darkness, limite do céu, and then the golden expulsa glorious wedding ring as are trevas, placed at the e entrance, as duas alianças de casamento gloriosas são colocadas na entrada do céu, ou seja, os eventos que definem o arrebatamento da igreja. Ele coloca as duas alianças de ouro na entrada, a voz fala, e a voz fala segunda vez agora, e diz: veja quem está sentado no cavalo branco. Eu me vejo dentro do céu, eu vejo o cavalo correndo, eu até mesmo toquei fisicamente o cavalo. Fisicamente, o cavalo branco que está vindo, eu toquei fisicamente nele. Ele é um cavalo glorioso, um grande cavalo fogoso, e quando eu olhei quem estava cavalgando, eu vi a glória do Senhor. Então este é o cavalo que está vindo a Jerusalém, que eu estou profetizando para ela, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, com justiça ele julga e peleja, e os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas coroas. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitas coroas, e ele tem um nome que ninguém conhece, somente ele. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam vestidos em linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Olha isto. Ele vai governá-las com cetro de ferro e pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É este que eu estou anunciando nesta cidade. O Rei dos Reis está vindo a vocês. Prepare o caminho, preparem-se para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo de pé no sol que clamava em alta voz para todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, de generais poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Versículo 19. Então eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra o cavaleiro
cavaleiro do cavalo branco e o seu exército. Então, depois que eles capturam Jerusalém, depois que os inimigos de Deus capturam Jerusalém, então eles fogem. Então o Messias está vindo, eles fogem. Agora o anticristo foge para o Vale de Megido. Essa é a profecia que eu estou dando nesta terra. Enquanto eles estão lá perto de Massada, no Vale de Megido, eles estão reunidos lá. Então, é lá onde eles vão se reunir tentando lutar contra o rei, contra o Messias. E então ele diz, mas a besta, versículo 20, mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais, ou seja, os exércitos e os reis que vieram com eles, os demais foram mortos com a espada que saía da boca do cavaleiro do cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Isto é muito poderoso, povo abençoado. O Senhor está dizendo que uma das características da profecia que eu estou dando para esta cidade sobre a segunda vinda do Senhor é que quando o Senhor vier, ele vai destruir o anticristo e o seu exército no Vale de Megido. Se você quer o Vale de Jezreel, e você vê muito claramente aqui que vocês, a igreja sintonizados, vocês participarão deste evento. Vocês virão como testemunhas quando ele vier sobre essa cidade para reconstruí-la e tomar posse dela. Então, ele constrói a cidade e vai lá para destruí-los, e vocês estarão lá, porque vocês estarão com ele como parte do exército dele. Então você pode ver que é impressionante quando vocês vierem como parte do seu exército, mas vocês não vão ter nenhum papel. Ele vai trazer vocês para que vocês vejam o poder do Messias. Ele diz que haverá uma espada que sai da boca do Messias. E instantaneamente esta espada vai matar todos. Primeiro de tudo, o anticristo é capturado vivo. E o falso profeta, e eles serão lançados vivos no lago de fogo. Aleluia! Então, ele vai voltar-se com a espada da sua boca, ele vai liberar esta espada, e com esta espada ele vai matar todas as pessoas naquele vale. Em outra escritura, se você for no livro de Zacarias 14, deixa eu ver se é o 12. Ele diz que os olhos vão apodrecer dentro do globo ocular, as suas línguas na órbita, as suas línguas apodrecerão e a carne nos ossos. Esta é a profecia que eu estou dando para esta cidade. O teu reino está vindo com grande poder e glória para redimir vocês. Prepare a cidade de Jerusalém. Prepare para o seu rei. O rei de Sião está vindo. Então você vê parte do que caracteriza a segunda vinda de Cristo é esta séria destruição do anticristo. Ele será capturado junto com o falso profeta e será lançado vivo no lago de fogo com enxofre. E naquele tempo o Messias vai destruir os inimigos de Deus. Então há uma mensagem séria aqui para aqueles que são inimigos de Deus, inimigos do mover de Deus agora, os inimigos do arrependimento e santidade. Todos os profetas estão preparando as nações, vocês se tornam inimigos na igreja ou não. Ele diz, os inimigos de Deus serão mortos naquele vale. E ele diz, e vocês que aceitaram preparar o caminho, receber a graça e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, vocês entrarão na glória por 7 anos, então voltarão com Cristo em corpos e vestes gloriosas, então vocês estarão lá como testemunhas. Enquanto o Messias faz a batalha, vocês nem mesmo serão envolvidos.
O poder do Messias é tão enorme que vocês não precisarão se envolver. Vocês vão simplesmente testemunhar como ele vai dizimar os inimigos de Deus. E isso te diz que já há um lado vencedor. Que o Senhor, ele é o lado vencedor, vitorioso. E nós vemos muito claramente em muitas escrituras, no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Apocalipse 16, 14. Ele diz: estes são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos e que vão aos reis de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Estes reis foram reunidos pelo inimigo naquele vale. E é isso o que a espada que sai da boca dele vai destruir. São estes. Depois que ele pegou o anticristo, e então ele pegou o falso profeta e os lançou vivo no lago de fogo, e lembre-se que ele agora mata todos os outros reis e os exércitos reunidos. Depois disso, enquanto nos movemos, nós vamos ver que ele captura Satanás finalmente e o prende por 1000 anos para que agora comece o reino milenar. Estas são as tremendas profecias que o Senhor está colocando diante desta cidade. É uma profecia muito poderosa que diz que a segunda vinda de Cristo, o retorno de Cristo, quando Jesus retorna para Jerusalém, ele volta para libertar Jerusalém dos seus atacantes e conquistadores. Você vê em Zacarias 14, versículos de 1 a 5, nós vimos no livro de Atos 1, 9 a 12, como ele vem. Ele agora vem, pisa os seus pés lá com este propósito. Apocalipse 19, do 11 ao 19. Então nós vemos que o Senhor Jesus vem para destruir o anticristo e o exército que está reunido no Vale de Megido e os destrói totalmente lá. E então depois disso, ele vai para Bosra ou Petra para resgatar o seu próprio povo. Isso é maravilhoso, povo abençoado. Então, enquanto eu termino, qual é a mensagem, então, que o Senhor está trazendo para a igreja? Qual é a mensagem que ele está trazendo para Israel, primeiramente, e então para a igreja? Porque a profecia da segunda vinda é direcionada para Israel, enquanto eu estou pronunciando aqui de Jerusalém. Número 1, você vê a coisa mais importante é que o Senhor tem que sempre vencer. O Senhor finalmente vence. Em outras palavras, nós já vimos claramente que em tudo que você fizer nesta vida, você está sempre fazendo uma escolha. Mesmo aquilo que você vê na TV está vindo isso é a batalha que foi decretada em Gênesis 3:15. A batalha entre o Senhor Jesus e Satanás. A batalha entre a santidade e o pecado. A batalha entre a justiça e a iniquidade. E o Senhor está dizendo que o Senhor tem que sempre vencer. Ele finalmente vence. Que até mesmo agora você pode informar as suas escolhas. Você faz as suas escolhas. Suas escolhas podem estar sendo muito bem feitas agora. Você pode estar muito bem informado nas suas escolhas através deste ápice do produto final. A sua escolha nesta terra agora tem que estar informada de qual é o produto final. Quem é este que finalmente, em toda esta batalha que está acontecendo nesta vida, esta batalha que se replica nos seus corações, em todo lugar, no supermercado, na TV, essa batalha entre o bem e o mal, entre o Senhor e Satanás. Que uma vez que você está ciente de que o Senhor, eventualmente, ele é vitorioso, então você vai tomar o lugar do Senhor, o lado dele. Então você vai ver que nesse tempo há muita confusão, você vê as nações, eles sabem que que Israel é a escolha soberana de Deus, mas para o restante, a escolha é de vocês. E para Israel, desde que o Senhor sempre vence, isso também é informado através da história. Enquanto eu dou esta profecia para Israel, você vê que no Egito, Israel sobreviveu à escravidão egípcia.
Na Babilônia, Israel sobreviveu o cativeiro babilônico. Em Daniel 3, nós lemos muito claramente que Israel sobreviveu o fogo da fornalha. Em Daniel capítulo 6, Israel sobrevive à cova dos leões. E no tempo de Golias, Israel sobreviveu o holocausto, a profanação que os filisteus planejaram. Durante a rebelião do reino do norte, Israel sobreviveu à matança síria. Quando Jonas entrou na barriga do peixe, Israel sobreviveu dentro da barriga do peixe. Durante o tempo dos reis, vez após vez, repetidamente, Israel sobreviveu de ataques terríveis. Ezequiel 37, você vê o vale dos ossos secos, vai voltar a viver como um poderoso exército de Deus. No tempo de Antíoco Epífanes, vocês se lembram? Os macabeus, eles vieram. Israel sobreviveu, eles se levantaram, os macabeus. Então o Senhor está usando isso para dizer para Israel e para as nações que o Messias tem que governar desta cidade de Jerusalém. Ele tem que governar. Então é muito sábio que nós estejamos unidos ao lado vitorioso, que a igreja também se junte ao lado vitorioso. Especialmente agora quando há confusão, quando as nações são 80% cristãs. Em vez de escolher a escolha de Deus, que é Israel, a escolha soberana de Deus, o povo escolhido de Deus, você ouve as nações das Nações Unidas escolhendo o lado do diabo. Nós sempre temos que escolher o lado de Deus e ficar longe do antissemitismo. Se Deus ama Israel, até mesmo para nos trazer aqui agora, então nós temos que escolher aqueles que Deus ama para estarmos do lado de Deus. Isso é particularmente muito importante, porque nós vemos que no final Jesus vence, o Messias vence. Ele captura o anticristo, o falso profeta, e o lança no lago de fogo que queima com enxofre. Então, ele também volta a sua espada. Até mesmo vocês que foram arrebatados voltam a Jerusalém, corpos gloriosos, vocês não vão participar naquela batalha. Nenhuma das suas espadas vão tocar nem no ombro de nenhum daqueles exércitos do anticristo. Somente a espada que sai da boca do Senhor vai derretê-los e dizimá-los e vai aniquilá-los da forma mais poderosa e demonstração de poder e grandeza. E o Senhor está usando isso para dizer que no final de tudo ele captura o diabo e o prende por 1000 anos e Jesus permanece de pé e ele reina a partir desta cidade. A igreja tem que aprender a se unir ao lado vitorioso. E portanto, não importa quais são as perseguições e ameaças deste mundo, você sempre tem que escolher o lado de Deus, o lado de Jesus, porque Jesus vence. No fim, ele é vitorioso. Então, os crentes têm que tomar muito cuidado com tudo que vai te fazer perder a sua conexão com Jesus, a sua fé em Jesus, a sua dependência de Jesus. Essa é a maior tragédia desta era, que o inimigo traz enganos e armadilhas para capturar a igreja. Aqueles que estão na igreja e receberam a graça, de tal forma que agora ele distorce a graça e eles acabam do lago de fogo. Você tem que resistir a isso, ficar do lado de Jesus, porque você sabe que no final Jesus vai vencer, ele já venceu. Mateus capítulo 10 agora, a mensagem para a igreja. O livro de Mateus capítulo 10, ele diz o seguinte. Mateus capítulo 10, versículo 22, ele diz o seguinte. Ele diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Isso tem que fazer arrepios em você e dar calafrios em você. Essa é uma das maiores tragédias que vai fazer com que muitos cristãos bem intencionados percam o reino de Deus, percam a celebração dessa grande anúncio que eu estou fazendo nesta cidade,
cidade, que Jesus vai se levantar vitorioso e vai reinar eternamente desta cidade. Reinará a partir desta cidade de Jerusalém. Ele está dizendo que os enganos deste mundo, as ilusões, se você ler cuidadosamente essa escritura, Mateus 10, 22, ele está dizendo que todo este abuso da graça que diz, uma vez que você nasceu de novo, a sua salvação está assegurada. Esta é a mentira do diabo, porque o Senhor está falando muito claramente aqui a respeito daqueles que são nascidos de novo, e ele está advertindo-os que vocês serão odiados por todos por minha causa. Significando, quando você nasce de novo e carrega o Evangelho, mas aqueles que ficam firmes até o fim, só eles serão salvos. Significando que somente uma pequena fração da igreja vai permanecer firme e vai conseguir chegar. Se você quer entender a mensagem desta profecia, a profecia enorme da segunda vinda do Messias que eu estou anunciando para essa cidade, para que ela possa se preparar para isso, então esta é a mensagem. Ele está dizendo que muitos cristãos que são bem intencionados, mas pelos enganos, a mentira da salvação moderna, do evangelho moderno, do modernismo da prosperidade, a teoria liberal, agora a salvação é moderna e eles não se apegaram firmes à cruz e o sangue, a santidade que eles pregaram, a justiça, o temor de Deus. Hoje vocês têm cristãos que não têm nenhum temor de Deus. Isso é uma tragédia. Ele diz, cuidado, você pode perder a sua salvação e muitos irão perder. E ele diz no livro de João, capítulo 15. João 15, 6, para enfatizar mais isto, a tragédia e o perigo daquilo que está faltando, que está ameaçando a igreja desses dias para ameaçar a eternidade dela. João 15, 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês não permanecerem em mim, significando vocês já estão nele agora, mas aqueles que não permanecerem nele e ficarem brincando e andando por aí e vão começar a cair, a retroceder, a apostasia, retroceder da verdadeira salvação e fé, ele diz, vocês serão incinerados e destruídos no lago de fogo. Você vê o Senhor falando a mesma coisa no livro de Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 13. A mensagem para a igreja deste dia presente, que eu estou terminando. Amanhã temos reuniões poderosas com pessoas muito sérias. Mateus 24, versículo 13. Ele diz o seguinte. Ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não todos, mas somente aqueles que permanecerem firmes até o fim. Haverá uma pressão, isso que ele está dizendo, uma pressão inacreditável. Marcos 13, 13. Marcos capítulo 13, versículo 13, ele diz, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar firme até o fim será salvo, significando que alguns vão cair fora por causa da perseguição, vão retroceder. Ele está dizendo, ainda João 15, capítulo 15, versículos 18 a 20. Ele diz o seguinte, João 15, ele diz, se o mundo vos odeia, lembrem-se que ele me odiou a mim primeiro. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como seus. Mas, como vocês não pertencem ao mundo, mas eu os escolhi para fora do mundo, é por isso que o mundo os odeia.
Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, eles também perseguirão vocês também. Se eles obedeceram às minhas palavras, eles também obedecerão a de vocês. Eles tratarão vocês desta forma por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Então o Senhor promete uma perseguição muito clara. Ele promete perseguição. E ele diz que esta salvação que você vê sendo ensinada hoje na igreja, onde você é ensinado a desfrutar a sua vida eterna nessa vida, desfrutar da vida, ele disse, isso é uma mentira, é um engano, é uma falácia, porque o Senhor prometeu que aqueles que ouvirem os seus ensinamentos de vida e a graça que ele trouxe para nós através da cruz, esta pessoa tem que ser perseguida e rejeitada por este mundo. Romanos 8, 17 e 18. Romanos 17, ele diz: agora, se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também possamos participar da sua glória. Em outras palavras, já foi pré-ordenado o nosso sofrimento, pois eu considero que os nossos sofrimentos deste tempo presente não podem nem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Isso é muito poderoso, povo abençoado. E o Senhor continua advertindo mais ainda, vez após vez, no livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, de 4 a 6, ele diz o seguinte. Hebreus 6, de 4 a 6, ele diz: porque é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, e se eles caírem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque para sua própria destruição estarão crucificando o Filho de Deus novamente e sujeitando a desonra pública. Então você não pode nem dizer que aqueles que decaírem da fé, para começar, eles não eram nascidos de novo. Não, você não pode dizer, porque aqui nesta escritura, ele descreve aqueles que foram nascidos de novo adequadamente, foram iluminados, provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, foram ungidos com o Espírito Santo. Essa é a prova clara que eles são nascidos de novo, provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Ele diz que é impossível trazê-los de volta ao arrependimento se eles caírem. Então isso é exatamente muito sério. Ele está dizendo que é isso o que vai impedir a igreja deste dia presente de ser parte da grande e vitorioso retorno de Cristo com grande glória e poder para destruir o diabo, para dizimá-lo, destruí-lo, e então estabelecer o glorioso reino milenar com Cristo. Os eventos que eu estou profetizando aqui, ele diz: você, igreja, você deve se preparar bem, entrar no reino de Deus, no arrebatamento. Eu estou anunciando para o mundo gentílico, para as nações gentílicas, e agora você volta com ele para Jerusalém na segunda vinda, que eu estou profetizando. Que se você não der ouvidos a esta advertência, o Senhor está advertindo vez após vez, e ele está dizendo, avisando os perigos de uma salvação enganada, está sendo diluída, e muitos cristãos vão perder este grande finale, esta grande ápice da vitória que o Senhor conquistou no Calvário e que ele vai retomar na sua segunda vinda. Se você olhar o livro de Hebreus 4:14, ele diz o seguinte, Hebreus 4, capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente, com toda a firmeza, à fé que professamos. Significando, você pode perder a fé. Apocalipse capítulo 2, enquanto termino,
A fé pode ser perdida. Apocalipse 2:7, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, aquele que permanecer firme e derrotar o inimigo pelo poder do Espírito Santo, ele diz: eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, o Senhor essencialmente vai trazer a árvore da vida aqui. Esse é um tempo maravilhoso, povo abençoado. Ele está dizendo que o Senhor vai trazer a árvore da vida aqui na segunda vinda. E aqueles que estavam feridos pela toxicidade do ar na grande tribulação, tudo será destruído: água, sangue, o mau cheiro e gases tóxicos em toda a terra. Quando o Messias agora vem para resgatá-los, porque eles receberam Cristo e sobreviveram através da tribulação, eles estão exaustos. Então, Ele vai dar para eles as folhas da árvore da vida e eles vão viver mais longamente, eles serão curados. Isaías 65, versículo 20, ele diz: nunca mais haverá nela uma criança que vive poucos dias, ou um idoso que não vive longos anos. Aquele que morrer com 100 anos será considerado uma criança. Aquele que falhar e chegar ao céu será amaldiçoado, poderoso, porque ele prometeu, Apocalipse 2:7, que todo aquele que vencer, ficar firme até o fim, então ele vai permitir que eles comam da folha da árvore da vida, e estas folhas são um tremendo enigma. É um momento tremendo e espantoso que está acontecendo aqui, quando o Messias vem na sua segunda vinda, e eles viverão longos anos. Pessoas que vivem 100 anos será como nada. No milênio eles viverão mais longos. Lembre-se que eles terão filhos, mas vocês que irão para o céu, vocês virão como os corpos gloriosos, como anjos, vocês não poderão ter filhos. É por isso que o Senhor estabelece uma lição muito poderosa aqui da profecia que nós estamos pronunciando nesta cidade. A profecia da segunda vinda do Messias vindo a esta cidade, dizendo para esta cidade se preparar. O Senhor estabeleceu uma lição muito poderosa, que até mesmo Israel, quando eles dependerem do Messias, quando eles dependerem do Senhor, eles sempre, não importa as circunstâncias, eles serão sempre vitoriosos. E vocês também, a igreja, vocês têm que, como igreja, você tem que entender o que está vindo e quem vence no fim. E vocês têm que ficar firme com Cristo, na santidade de Cristo, e que a santidade sempre vai vencer sobre o pecado. Que a justiça vai sempre vencer, finalmente vencerá a iniquidade. Que Jesus finalmente vence sobre o inimigo. Que o cristianismo, a salvação santa, finalmente vence sobre a salvação morna, onde eles não querem ouvir a voz que está clamando para retornar à justiça. Que a salvação cristã santa sempre vai vencer sobre o ateísmo, e estes são os adoradores idólatras que você vê por aí. Portanto, vamos estar do lado vencedor. Que a igreja se una ao lado vitorioso. Que a igreja agora esteja firme na sua escolha pela justiça e dê atenção a esta voz para que ela possa ver o glorioso e eterno reino de Deus. Que não importa as pressões do mundo, se eles começam a te caluniar por causa da sua veste santa ou te abusar de alguma forma porque você escolheu a santidade, não importa. No fim você será vitorioso e eles serão derrotados. Então, para quem quiser receber o Senhor, repita: poderoso Senhor Jesus, eu te escolho, meu Senhor Jesus, hoje, e eu escolho a santidade, a justiça e o temor de Deus. Senhor, eu agora entendi que no fim
O Senhor tem que vencer. Eu te peço, meu Pai, para me dar o Espírito Santo, para me ajudar a permanecer firme na minha salvação cristã, para que eu possa ver a vitória final do Messias no Vale de Megido, na batalha do Armagedon, e para que eu possa reinar com Cristo 1000 anos e entrar no glorioso e eterno reino de Deus. Senhor, usa-me para alcançar lá fora muitas pessoas que, caso contrário, pereceriam no lago de fogo, o lago de fogo e enxofre, e me dê poder para ganhá-los para Cristo. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. Então, povo abençoado, esta é a profecia que nós estamos dando aqui para esta cidade, além das poderosas e grandes reuniões que nós estamos tendo aqui. As reuniões realmente são tremendas. O Messias está vindo. Toda Rabá, toda Haverim, Laila Tov, Erev Tov.